Pessoal, atenção a essa notícia aqui agora. O deputado federal Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, pretende apresentar uma proposta de emenda à Constituição que, se aprovada, permitirá ao Congresso sustar decisões do Supremo Tribunal Federal. A articulação foi revelada pelo jornal Estado de São Paulo e confirmada pela Jovem Pan pelo próprio parlamentar. Na prática, o texto dá aos congressistas o poder de revogar julgamentos da Suprema Corte quando a decisão judicial não for unânime e houver uma alegada extrapolação dos limites constitucionais. A ideia, que conta com o apoio de líderes do Centrão, foi discutida por Sávio com integrantes da Frente Parlamentar da Agropecuária e políticos filiados ao Partido Liberal na última semana. De lá para cá, o deputado conseguiu reunir cerca de 50 assinaturas. Para que a PEC possa começar a tramitar, são necessárias no mínimo 171. Para que o pedido de anulação possa começar a tramitar, a iniciativa precisa de apoio de maioria absoluta da Câmara dos Deputados e do Senado. Para ser aprovado, serão necessários os votos de pelo menos 308 deputados e 49 senadores. Em 2 turnos de votação, parlamentares que apoiam a iniciativa de Domingos Sávio afirmam que a PEC seria um remédio para conter o ativismo judicial. Se a proposta for aprovada, os congressistas poderiam, por exemplo, revisar um julgamento dos ministros do Supremo Tribunal Federal sobre o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O tema é sensível ao presidente Jair Bolsonaro, que afirmou nas últimas semanas que poderia não cumprir a decisão da Corte a esse respeito. Começa com o Lanza. Olha, Vitor, eu vejo que há 2 pontos principais para nós falarmos. Primeiro, o ativismo judicial, já que, quer queira ou não, há uma função do Supremo, na qual o Supremo entende como função de tomar posições do Legislativo e do Executivo. Porém, Vitor, eu vejo que já há também uma situação de que cabe ao Senado Federal fiscalizar os outros poderes, como o Executivo e o Judiciário. Claro, também é a função do Legislativo fiscalizar o Executivo, mas quem tem a função de fiscalizar o Judiciário é o Senado Federal, que teve a chance, lá em 2019, de abrir a CPI da Lava Toga, mas por conta de um voto, não foi aberta. Lembrando que Flávio Bolsonaro, salvo engano, votou contra a Operação Lava Toga, que iria investigar todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Votou errado, ele falou depois que votou errado, tadinho. Bom, vou passar agora para o Celestino. Eu acho que restabelece, né, os 3 poderes, legislativo, executivo, judiciário, já que o judiciário hoje ele faz as leis, ele executa e julga. Então, eu acho que a PEC, nada mais justa, né, que restabelece a função de cada poder, né, dos 3 poderes. O legislativo ele tem que fazer as leis, né, o executivo executar e o STF cumprir a Constituição, né, cumprir o que está ali. Né? Hoje, o ativismo judiciário, a militância política dentro do judiciário está cumprindo as 3 funções. E a PEC vai de encontro ao anseio da população, da maioria da população, né, que torce para o Brasil. Que torce para o Brasil. Nós queremos que o Brasil dê certo. Não é Bolsonaro vai passar. Bolsonaro vai passar. O que a gente quer que dê certo é o Brasil, né? O ICMS, abaixar os impostos. O Bolsonaro é só a função dele estar fazendo tudo isso, devolvendo o que a gente contribui para a nação. O Bolsonaro é um instrumento de tudo aquilo que o povo desejou durante esses 30 anos de roubalheira aí. Então, essa PEC vai de encontro aos anseios do que o povo de bem quer. Você concorda, Rigon? Não concordo. Eu acho que isso é um golpe travestido de almofadinha para dar aparência de legalidade. Ativismo judicial existe até nos Estados Unidos, que é tido como exemplo de justiça. Tem essa questão recente do aborto, de um ministro ligado ao Trump. Então, o que a gente tem que conter é o exagero, é extravasar além do normal. O resto é normal, porque não tem nem bula de remédio que não tem lado. Tudo tem lado, tudo tem opinião. Então, o ministro tem direito, está na Constituição, de se manifestar. Obviamente, não é o recomendável, mas, agora, eu acho que se cada um fizesse a sua parte, não precisaria
desse ativismo que tanto se fala. Se o legislativo não criasse fundão partidário, porque esse pessoal que está fazendo isso aí é o mesmo pessoal que usa e abusa de fundão eleitoral partidário. É os caras que aumentam o próprio salário, cria auxílio isso, auxílio aquilo, e vem de querer depois dar moral, exemplo de moralidade pro resto da população. Tá errado. As coisas têm que ser feitas de acordo com o que está na Constituição. Cada poder cuidando das suas coisas. Infelizmente, a gente tem visto um poder mandando no outro. Fosse o contrário, tá tudo beleza. Cada um fazendo a sua, no seu quadrado, não haveria esse problema. Vai lá, Francesco. É uma burrada para tentar consertar outra burrada. Primeira burrada, Supremo Tribunal Federal composto por indicados que não são magistrados, não são juízes. Então, eles estão envolvidos politicamente em suas decisões. Não é à toa que a imagem da justiça é de uma mulher vendada, né? Porque ela não tem que ter lado. O lado dela é a justiça. Agora, vamos passar decisões para os deputados, aí mais política. Talvez, através desses atropelos aí, a gente consiga finalmente chegar à conclusão final, lá adiante, quando tiver bastante confusão, de que a justiça deve estar nas mãos de magistrados de carreira, que eles vão ascendendo na carreira profissional até chegarem ao Supremo Tribunal Federal. Não existe outra solução, entendeu? Então, essa jogada de passar para a Câmara Federal, para os deputados, através das comissões de Constituição e Justiça, que tem lá seus bacharéis em Direito, é uma tentativa doida aí de fugir dessas decisões suspeitas e direcionadas politicamente dos magistrados, dito ministros do Supremo Tribunal Federal, onde uma banda vai com o Lula, outra banda vai com o Bolsonaro. Passar agora para o professor Itamar. Vitor, essa questão do projeto dessa PEC aí para controlar o judiciário a partir do legislativo, ela é boa, não é ruim não. Até porque, do jeito que está, tem que ser feita alguma coisa para se conter. Mas o que eu acho impressionante é o povo da esquerda, como é que eles, quando não tem alternativa, quando não quer explicar ou não sabe explicar, colocam um monte de coisas juntas para confundir o espectador. Inclusive, entra aí a questão do salário, do fundo eleitoral. Isso não tem nada a ver com o fundo eleitoral, não tem nada a ver com o salário. Tem que entender a questão, sim, o Supremo Tribunal Federal não respeita a Constituição. O Supremo Tribunal Federal só existe para ser o guardião da Constituição. Que história é essa? Que papo é esse? O Legislativo não fez a lei, agora o juiz federal, o juiz do Supremo vai fazer a lei? Que aberto, que loucura, isso é uma loucura. Sabe, como dizia o Olavo de Carvalho, chega um ponto que os homens estão enlouquecendo. Se enlouquecer achar que o Supremo Tribunal Federal, que não tem voto de ninguém, cabe a ele fazer a lei que o senador não vê. Gente, raciocina. É um índice, assim, é um descontrole mental. Ora, cada um faça a sua coisa. Por mais que não gostamos, eu acho os senadores do Paraná horríveis, só que eles foram às urnas e obtiveram os votos, são eles que têm que fazer as leis. Agora, um juiz que não foi eleito por ninguém vai fazer a lei e as pessoas naturalizam isso. Isso é a naturalização do crime, porque no setor público tem isso. Se você exceder a sua função, é um ato infracional. Conclua. E se tratando de leis maiores, é uma atitude criminosa. Aí a turma da esquerda acha, não, tá legal. Não tá legal, não. Está sendo cúmplice deles, inclusive. É isso, Vitor. Passa agora para a Bárbara. Eu vou ser obrigada a concordar com o Ângelo quando ele fala que é um golpe maquiado, uma tentativa de golpe maquiada. Até porque uma das coisas mais importantes da nossa democracia, a base da nossa democracia é a independência entre poderes, entre os três poderes. E ele está querendo intervir, criar ali uma PEC de uma maneira um pouco maquiada, um pouco por baixo, em que ele conseguiria intervir ali no judiciário. E o que eles chamam de ativismo judiciário, na verdade, é falar que fake news é errado, que não pode ameaçar pessoas do STJ ou do STF, que
que não pode ameaçar, passar fake news em horário em que as urnas estejam abertas, é abuso de poder. Essas coisas que o STJ está definindo como crime, né, tá levando para frente os processos, é o que as pessoas têm chamado de ativismo judicial. E ativismo judicial ou ter o mínimo de senso, de entender que como uma pessoa pública, como um representante político, precisa ter responsabilidades sociais, precisa ter responsabilidades políticas, responsabilidade com a verdade, inclusive. Então, acho muito estranha essa PEC e tudo indica, na verdade, que ela não ande, né, para frente, porque eu acho muito difícil conseguir 171 assinaturas de deputados para isso. Eu acho muito difícil, sinceramente. E espero que não vá mesmo, porque ali ultimamente tenho falado um pouco essa palavra aqui, mas sim do cheiro de intervencionismo aí, de tentativa de mexer onde não pode.